150 Kiren Saga capítulo 518 explicando a política. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. No grande pórtico nos fundos do Palácio Dragões Reach, havia um galpão instalado no local onde a brisa agradável do verão sopra moderadamente. Era um lugar excelente para ter uma mesa, cadeiras e um pouco de comida e depois convidar os convidados para jantar ou beber. Jarl Balgruuf certificou-se de que este lugar é usado para esse fim, pois seu tamanho enorme e natureza aberta não podem ser usados para mais nada. A vista é do seu agrado, Lady Alina? Jarl Balgruuf perguntou. É realmente fascinante. Obrigado, meu senhor. Alina respondeu de maneira alegre. Muitas pessoas aprenderam que uma Alina chateada é um ser muito assustador pelos eventos de ontem. Após o lapso de linguagem de Isa revelando a brincadeira que havia entre Jon e Mirren, a Alina parecia não ter aceitado nada bem. Na verdade, ninguém entendeu por que Alina estava tão chateada com o Dragonborn e Jon Dari de repente, mas como os dois continuaram a apaziguá-la, entendeu-se que eles devem ter feito algo errado. Ninguém se atreveu a perguntar, especialmente com a raiva transbordante de Alina. Essa garota tem alguns problemas reais de raiva. Enquanto isso, Jon alimentava Nefertiti, que se aconchegava em seu braço. Não apenas os 4 que estavam presentes, mas também todos que sabem que o pequeno segredo de Jon Dari ao Dragonborn de Wither 1 é apenas Jarl Balgruuf e Irileth, chá de Winterhold, era basicamente a turma toda. Eu ainda não entendo por que você está indo tão longe com os segredos, Tani Jonhild. Irileth, o ousecalo do Jarl, perguntou a Jon diretamente com uma cara chateada. Você não gosta de segredos, ousecalo? Jon respondeu sem tirar os olhos de seu gato brincalhão. Falando francamente, não entendemos por que você teve que distorcer uma mentira dentro de uma mentira. O Jarl perguntou. Jon sorriu e assentiu. Você está certo. Permita-me expressar minhas mais profundas desculpas em relação a ontem. Mas como você sabe de trapaças e manobras, meu senhor, você tem que enganar aqueles de quem você é próximo para enganar o resto. Jon disse e o resto começou a se lembrar da situação que aconteceu ontem à noite. Ontem, Jon e Mirren foram dirigidos pela raiva total de Alina, que estava em um nível de festa. O Jarl dispensou a maioria dos convidados imediatamente para lidar com o desastre e Alina. De perto, os indivíduos fracos que são direcionados à raiva dela podem começar a perder a consciência. Ninguém queria aquela mulher com raiva a todo custo, então eles foram embora sem reclamar. Uma vez que alguém atinge um certo nível, algumas coisas se tornam sem sentido além do poder e a lei do Might entra em vigor imediatamente. Alina está nesse calibre. Jon e Mirren precisavam apaziguá-la, então foi necessário cancelar sua transformação. Jon não queria estragar o plano, então pediu ao Jarl para levá-los para um lugar tranquilo onde, como ele afirmou, onde as paredes não têm orelhas. Isso significava que o Jarl e apenas seus assessores de maior confiança deveriam ser testemunhas do que viesse e mais ninguém. O Jarl escolheu Irileth e Farengar para acompanhá-lo e, para seu choque absoluto, Jon Dari não era Jon Dari, mas sim o elfo e o Dragonborn era o verdadeiro Jon Dari. Como Jon explicou mais tarde, ele precisou de algumas células cerebrais para fazer com que todos que estão furiosos relaxassem. Era seguro dizer que Irileth era mais difícil de convencer, enquanto Farengar era o melhor objeto de prova, mas ele continuava fazendo muitas perguntas. Alina, por outro lado, entendeu a situação antes de Jon explicar agora que ela teve um minuto para se acalmar. Com a situação confusa fora do caminho, Jon deixou claro que sua identidade como Dragonborn não pode ser exposta aos outros membros da corte de Oiteron, pelo menos não agora. De volta ao presente, o Jarl estava se recuperando lentamente da dor de cabeça de ontem, mas ainda pediu o verdadeiro raciocínio de Jon para disfarçar sua identidade. A pergunta que Jon respondeu com um sorriso malicioso, mas o Jarl sabia que havia mais. Jon então acrescentou alguns de seus próprios raciocínios. Winterhold, Wither e Imortal são as 3 cidades que decidirão a guerra civil.
Mortal está principalmente do lado imperial. Winterhold tem muitos apoiadores de Stormcloak e adoradores de Talos, o que deixa o Iteron como nono domínio sem nenhuma intenção real de participar desta loucura que está por vir. Infelizmente, o Iteronhold é o coração de Skyrim e muitas batalhas já aconteceram entre a Legião Imperial e os Stormcloaks, mas ainda assim, você conseguiu mantê-lo neutro, meu senhor. Jon disse. Realmente. Nos custou muito esforço, mas ao custo de nossa economia. O Jarl respondeu. E se ao menos você soubesse quantos atentados houve contra a vida do Jarl? Acrescentou Irilete. Eu não tentaria imaginar o quão difícil é sua situação, mas o que posso imaginar é como a situação mudará se algo acontecer com Jarl Balgruuf. Quem é o sucessor de Iteron no momento? Jon perguntou. Rongar, meu irmão. Jarl Balgruuf respondeu. Muito cabeça quente essa. Jon disse. Você não tem ideia. O Jarl disse com um rosto cansado. Ele pode discutir com meu mordomo a maior parte do tempo, mas os dois quase concordam em tudo que é imperial. Você também tem os clãs Greyman e Battleborn na cidade. Os dois têm lealdades diferentes, mas ainda se mantêm unidos após o casamento de Jon e Orfina. Jon acrescentou. De fato. O Jarl pensou por um tempo e sorriu para Jon. Se bem me lembro, você garantiu que o casamento acontecesse, não importa o custo. Mas ainda assim, não vejo como nada disso se relaciona com sua identidade secreta como Dragonborn. Jarl Balgruuf, você acha que é sensato eu revelá-lo? Jon perguntou. Isso traria muitos benefícios para você. Todos os nórdicos o admirariam. Você seria bem-vindo em todos os lugares. Os Talmor seriam forçados a não mais persegui-lo. Sua posição com o Império melhoraria. É? Os dois homens se entreolharam falando em uma língua que só os dois podiam entender. Então, nada disso vai te trazer algum benefício. O Jarl concluiu. Não. Eu não preciso de nada disso. Jon balançou seu ombro com um sorriso. Verdadeiro. O Jarl ficou em silêncio antes de olhar para Jon mais uma vez. E sua reputação como Jondari prejudicará sua identidade como Dragonborn. E vice-versa também. Isso mesmo. Isso também tornará a situação muito difícil de superar em relação à guerra. Jon assentiu mais uma vez. Os dois permaneceram em silêncio por alguns segundos até que Alina quebrou aquele silêncio. Então seu argumento é que se o Império descobrir que Jondar é o Dragonborn, eles serão ameaçados. É por causa do Pacto de Akatosh? Ela perguntou. Esse é um pensamento muito perigoso, Lady Alina. Jarl Balgruuf quase empalideceu. Mas é o que Jon mais teme agora. Quem confirmou esse fato perigoso foi Miranda. Toda essa situação agora é mais grave do que parecia. O Pacto de Akatosh, ou o que era conhecido como o Pacto de Santa Alessia, foi toda a base sobre a qual o primeiro, segundo e terceiro impérios foram estabelecidos. O direito divino do Imperador Dragonborn. Santa Alessia é uma Dragonborn e é fundadora do primeiro império. Reman Sirodin é um Dragonborn e o fundador do segundo império. Tiber Septim é um Dragonborn e o fundador do terceiro império. Comparado com a fraca e fracassada dinastia Mede fundada por Titus Mede I, o último Dragonborn que vaga pela terra de Skyrim é um candidato muito adequado para substituir aquela dinastia moribunda. Na Primeira Era, quando Santa Alessia liderou a rebelião dos escravos e conquistou Cyrodiil, ela teve que legitimar seu trono por um direito divino. Então fez um pacto com a divindade chefe imperial, Akatosh. Esse pacto era que, desde que Alessia e seus descendentes Dragonborn se sentassem no trono de Rubi, usassem o amuleto dos reis e acendessem o fogo do dragão no templo do único, Akatosh protegerá Tariel da tirania dos Daedric Lords of Oblivion e suas hordas de Daedra. Este pacto foi uma bênção para todo Tariel e Alessia foi nomeada santa por isso. No final da Terceira Era, esse pacto foi quebrado pelo culto Mitikdown, que adorou Dedric Lormerunes Dagon e matou o Septim Imperor, deixando Tariel sem proteção. Para isso, o último imperador Martin Septim se sacrificou para fazer o Covenante mais uma vez e desta vez para sempre sem a necessidade de um Dragonborn Imperor para mantê-lo. Agora, depois de 200 anos,
Um Dragonborn aparece enquanto o Império está enfraquecido e rachando. A dinastia Media não se sentiria ameaçada com a existência daquele Dragonborn. Os opositores políticos da dinastia Media não se reuniriam em torno do Dragonborn como o novo símbolo do Dragão Bloodhide. Essa ideia é muito mais violenta do que a guerra civil de Skyrim, mas muito provavelmente causará muito drama que ninguém quer no momento. Há ainda mais. A identidade de Jondar é muito mais perigosa do que apenas um simples Dragonborn. Ele é o jovem dragão de Unterold, a potência do norte, o homem mais rico de Skyrim, o marido do líder do culto de Kine, a criança tabu destinada a 3 Elder Scrolls, o grande campeão da arena, o segundo se não é tecnicamente o primeiro na lista dos mais procurados de Talmor, mas o ponto mais importante é que ele é o homem que ressuscitou Interol do pó. Este homem temível não seria o único e verdadeiro imperador de Tariel. Um governante nato, um verdadeiro senhor da guerra, um comerciante revolucionário, um guerreiro aterrorizante, um mago genial. Ninguém aqui era tolo por não entender tudo isso de uma só vez. Eu não sei, família, mas todo esse negócio do imperador com o desastre do dragão é demais para um cara só. Quero dizer, Nefertiti está tomando a maior parte do meu tempo. João compartilhou seus pensamentos sobre o assunto. É só que a personalidade dele é demais. Alina disse frustrantemente. Seria um pesadelo apenas imaginar João como imperador. O Interol aumentou de uma população de apenas 5.000 para quase 50.000 e tem duas grandes cidades, uma cidade mineira, uma nova cidade portuária, muitas rotas comerciais e muitas aldeias independentes surgindo na neve como se não fosse nada. Mesmo com toda essa população crescente, ainda há uma grande falta de trabalhadores e os planos finais de João para o porão estão longe de terminar. Imagine aquele cara entrando no modo doente em um império. Ele até fez com que parecesse um jogo RTS na interface do sistema que ele mantém em sua casa. Felizmente, apenas Alina e o Augur estão cientes desse fato. Então, você está tentando evitar uma luta com o trono imperial? O Jal perguntou. E se isso não for uma razão boa o suficiente, então imagine os dragões sabendo onde mora o cara que os mata e se unam em sua cidade. Quero dizer, o Interol pode lidar com um dragão ou dois, mas não está equipado para um dragão gangbang, acredite em mim. Jun, o que é um gangbang? Jarlbogulf. Todos os outros, é algo que se você descobrir, você terá o sobrenome Dari. Jun, eu passo. Jarlbogulf, então, como você vai lidar com essa bagunça? Irilete foi direto ao ponto. Com a ajuda de alguns de meus amigos de confiança e aliados como Jarlbogulf e você, Irilete. Espero que nossa amizade seja mais frutífera e brilhe como metal bem temperado. João respondeu como um político astuto. E vamos colocar toda a minha confiança em você, meu amigo. O Jarl não queria questionar João mais do que isso, mas logo uma pergunta passou por sua cabeça. Um tempo atrás, você mencionou vários dragões. De quanto estamos falando aqui? Essa foi uma pergunta muito delicada que fez todos olharem para João enquanto prendiam a respiração. No que diz respeito a todos, existem dois dragões até agora. Um morto pelo Dragonborn e outro que atacou Eugen. O próprio João não tinha certeza de quantos dragões existem na selva. Uma coisa pode responder a isso é a Pedra do Dragão. E pensar naquela mulher idiota que Delphine queria acumular para si mesma. João recuperou a Pedra do Dragão e a manteve pendurada no ar por telecinese na frente de todos e estava prestes a dar uma pequena palestra antes de ser interrompido pela chegada de mais pessoas da corte de Wither. O irmão do Jarl Rongar, os filhos do Jarl Frotar, Neukir e Dagny, a esposa do Jarl Rosette, o regente Proventus e o mago da corte Farengar. A Pedra do Dragão. Farengar viu a Pedra do Dragão pendurada no ar e quase correu para abraçá-la, mas João a recuperou instantaneamente. Pelo amor de Shor. O Jarl suspirou. Tani Joilde, Ladialina, e absolutamente bom vê-los aqui. Eu trouxe as crianças. Lady Rosette falou assim que viu João e os outros. Sentindo um súbito arrepio, João instantaneamente tocou em Alina.
Lady Rosette, que bom vê-la também. Olhe para aquelas crianças fofas. Alina lidou perfeitamente com a conversa feminina e olhou para John. É bom vê-la novamente, minha senhora. John disse enquanto agia com maior respeito à senhora do palácio. No nobre homem sempre teve esse grau de respeito entre os homens e Lady Rosette foi uma das poucas figuras que teve muito poder em Witterum, apesar do fato de nunca ter sido introduzida no jogo. Ela era uma mulher bonita e todos, exceto John, não conseguem lidar com mulheres falantes, então ele apenas deixou para Alina e sentou-se ao lado do jarro bebendo hidromel juntos. Pai, onde está aquele homem dragão? Dagny, a filha mais nova do jarro perguntou. Oh, ele foi embora, minha querida. O jarro respondeu gentilmente. O quê? Mas eu quero vê-lo agora. Ela começou a pisar no chão e a fazer birra. Vendo as reações dos filhos do jarro, John teve um mau pressentimento sobre eles. Do jogo, aqueles três eram um bando de pirralhos mimados que sempre irritavam o jogador com seus comentários, mas o segundo filho Neukir era uma espécie de criança sombria. Graças a John ter roubado a lâmina de ébano, há 2 anos, aquela criança parece ter sobrevivido ao terrível destino de ser encantada pelo príncipe Dédrico Mepala, a Senhora dos Sussurros. Na verdade, todo o palácio foi afetado pela lâmina amaldiçoada, mas Neukir foi quem Mepala percorreu o palácio fazendo travessuras e semeando a discórdia. Ainda assim, apesar da lâmina ter sido retirada, o garoto parecia se distanciar um pouco do grupo. John poderia dizer, pois sabia que Neukir não é filho de Lady Rosette, mas aparentemente de um dos casos do jarro. Ainda assim, era melhor retirar a lâmina e evitar que o menino caísse sob sua influência. Caso contrário não haveria cura para aqueles que são beijados por Mepala. Ignorando as senhoras tagarelas, o pai que estava tentando convencer sua filha a sair de sua fase teimosa e a outra confusão que continuava acontecendo, John se viu apenas bebendo sozinho. Então, é assim que é ser convidado para um churrasco. John pensou consigo mesmo. Certamente era uma situação da qual ele queria escapar, mas infelizmente não era possível. Então ele poderia continuar acariciando Nefertiti como um bom homem. Depois de um tempo, notou que Neukir começou a conversar com Beto que de certa forma era estranho ver Betty interessada em alguma coisa. As duas são da mesma idade, então é bom ver Betty conversando com alguém. John teve que se lembrar de continuar cuidando daquela criança, pois ela não tem ninguém além dele, afinal. Tani John, parece que nós o interrompemos quando você estava prestes a dizer algo importante. Lady Rosette disse ao notar John bebendo sozinho. John estava prestes a responder, mas parecia que Jaldagluf estava preocupado com a questão de ver seus filhos por perto e ele não pode simplesmente continuar falando sobre coisas perigosas perto daquele bando problemático. John sabia exatamente o que dizer naquela situação. Você sabe, minha senhora. Este castelo tem um valor histórico muito importante. Este grande pórtico foi realmente construído para prender um dragão. Uau! Todos reagiram. De fato, talvez você tenha ouvido falar do conto de Olaf e o dragão. John disse. Sim, ouvimos histórias sobre isso. Disse Rongar. De acordo com o conto, o Jarl Olaf Kaol era um homem terrível, mas prendeu no Minex, o dragão, com aqueles grilhões no teto da varanda. John apontou para cima quando disse. Havia de fato algumas algemas gigantescas e uma grande armadilha de madeira fixada no teto, mas no que dizia respeito aos Jarls, esta história é apenas uma lenda e a armadilha do dragão é um mero artefato enferrujado. Por outro lado, todas as crianças ao redor estavam interessadas em ver a armadilha do dragão. Rongar, por que você não mostra essa armadilha para as crianças? Não faça algo que eu não faria, certo? Lady Rosette foi inteligente o suficiente para entender a dica de John. Tudo bem, cunhada. Rongar a seus sobrinhos e sobrinha para mostrar-lhes a armadilha do dragão. John voltou à sua explicação logo depois. Em relação à questão de quantos dragões devemos esperar. Espero que você tenha a mente aberta sobre o que descobri durante os últimos 2 anos de pesquisa. John disse e tirou a pedra do dragão mais uma vez.
Esta pedra do dragão diz que nesses locais estão os lordes caídos dos cultos do dragão, que são os dragões e eles são numerados como 22, então estamos falando aproximadamente desse número. Kine. Divinas. Ó céus! Só para começar. João acrescentou. 22 dragões marcados no mapa eram uma coisa bastante assustadora. Os presentes sentiram a verdadeira ameaça da situação. Mas, Tani John, você acabou de dizer que esses locais são onde os dragões estão enterrados, certo? Eles estão mortos. Farengar notou algo que fez os outros olharem para ele com esperança. Lamento informar isso a você, Farengar, mas o Dragonborn anda entre nós por uma razão. Esses dragões estão sendo ressuscitados, não saindo de seus esconderijos. Pelo menos não todos. João não estava pegando leve com eles. Por favor, elabore mais. O Gel perguntou. Como sabemos, apenas nosso Dragonborn amigável da vizinhança pode matar dragões e roubar suas almas. Os dragões são eternos, então eles não morrem por meios normais, a morte para eles é apenas um sono. Esses 22 dragões estão dormindo no momento esperando que o próprio Alduin, o devorador de mundos, os ressuscitasse. A propósito, Mirmunir, aquele que enfrentamos ontem era um dragão selvagem que sobreviveu sozinho, o que significa que ele não é um dos 22 dragões que precisamos matar e há muitos como ele. Espera. Aguentar. Jun, pare. Eles estavam levando isso pior do que ele imaginava, mas parecia que ele precisava enfatizar em alguns termos como os 22 Dragon Lords ainda não foram lançados e há mais dragões por aí escondidos e voltando para aí certamente Alduin, o devorador de mundos. Demorou um pouco, mas John repetiu-se alegremente. No final, John se arrependeu, pois aqueles que não estavam acostumados com ele acreditaram nele e ficaram deprimidos ou não acreditaram nele e o chamaram de louco. Mas no final acreditaram nele depois que ele os lembrou do dragão de ontem e ficou deprimido de qualquer maneira. Então, qual é a solução? O Gel perguntou. Não muito. Continuamos cuidando dos dragões e contatamos nosso amigo Dragonborn para ver se encontrarmos algum. Ele lidará com eles com a ajuda que pudermos dar a ele. Só temos que ter certeza de que ele mate o dragão e isso é um para os mocinhos. Assim que o Iterum e o Interol estiverem em total cooperação na causa do Dragonborn, os outros Ords também se juntarão e teremos uma rede mais ampla para caçar dragões e resgatar o mundo. Enquanto isso, eu liderarei pessoalmente a investigação do dragão Cris e descubra mais contraplanos para compartilhá-los com todos Kirin. João apresentou suas soluções. Ele não estava apenas fazendo um patrocínio oficial para o Dragonborn, mas também assumindo o monopólio da investigação e enviando as notícias. Pode não soar mal, já que João Dari é conhecido por ser um excelente mago com muitos estudos sobre dragões. João queria que as pessoas presentes ouvissem muito bem, especialmente quando há espiões imperiais por perto agora. E a guerra será afetada? Perguntou Provento. João sorriu vividamente. Espero que esta crise reúna os filhos do homem e os reúna irmãos e irmãs contra um inimigo. Esta pode ser nossa única chance de alcançar a paz mundial. Ele disse. Essas palavras vazias eram apenas um monte de besteira, mas quem se importa? Ele está certo de qualquer maneira. E onde está o Dragonborn agora? Lady Rosette perguntou. Oh, ele está ocupado, você sabe, os Greybeards o chamaram. Pode levar um mês ou mais para subir os 7.000 degraus, então ele deve se preparar. João disse. Tecnicamente, isso não era mentira. E devemos nos preparar também, disse Alina. De fato. Jarl Balgruuf concordou. Tani Jonho do clã Firemani, se você puder aceitar, quero lhe dar o direito de operar em meu forte e guiar o Dragonborn contra qualquer dragão que possa ameaçar este porão. Eu aceito o fardo. João respondeu. Todo o grupo se levantou quando os dois homens mais importantes se enfrentaram. Nesse caso, permita-me nomeá-lo um Tani de Witterum. É o título mais alto ao meu alcance para dar. Tenho certeza que você está bastante familiarizado com as responsabilidades. Jarl Balgruuf disse. Obrigado, meu senhor. João respondeu.
Também atribuo a você Lídia para ser sua Ozecarle e lhe dou esta arma como seu distintivo de escritório. Que lhe sirva bem. Jarl Balgruuf sinalizou para um de seus guardas de elite dar um passo à frente. Não era outra senão a lendária donzela de aço, a própria Lídia. João quase quis cair na gargalhada, mas mal se conteve. Enquanto isso, Aline observava com olhares de advertência. Com Lídia avançando e Lilete passando um grande machado cerimonial para João em uma caixa de madeira, João deu um passo à frente e pegou o machado. Nunca desapontarei em ter um, meu senhor. João disse. Tudo bem. Isso é tudo por agora. Jarl Balgruuf dispensou o público e João se despediu. Ele liderou seu grupo de chefes de final de jogo para fora do palácio pela cidade durante o pôr do sol e finalmente saiu do distrito das nuvens. De volta para o Interhold? Aline perguntou. Finalmente. João nunca ficou tão feliz em concordar com alguém em qualquer coisa. Ele olhou para trás e falou com Lídia. Lídia, certo? Ele perguntou. Isso mesmo. O Jarl me nomeou para ser seu Ozecarl. É uma honra servi-lo. Ela disse. Você se lembra dela, Wulfur? João perguntou. HM. Ela é bastante familiar. Wulfur disse. De fato, você se lembra de mim e desse cara? João perguntou a ela. Eu faço, meu Tani. 5 anos atrás, nós nos conhecemos no torneio do Grande Rei. Ela disse. Oh. Isso mesmo. A equipe Armaidens. Wulfur lembrou imediatamente. De fato. João confirmou. Você tem uma boa memória em relação às mulheres, marido. Alina entrou. João sempre faz. Acrescentou Isa. Parem com isso, vocês duas. Ei, Lídia. O que um caseiro faz? Ele perguntou. Como meu Tani, eu estou a seu serviço. Vou protegê-lo, e tudo o que você possui, com a minha vida. Ela respondeu. Isso é perturbador. Julanar comentou. Espere. Aí vem a melhor parte. João disse e virou-se para Lídia. Lídia, quero trocar algo com você. Juro carregar seus fardos. Ela respondeu. Perfeito. Tio notas do autor. E aí, pessoal? Aqui é Dom. A maior parte deste capítulo foi um pouco estragando a situação política, já que a maioria de vocês não tem boas lembranças, sem culpá-los, mas o que se segue é um pouco estragando a posição política de um Dragonborn. Outro aviso, spoiler do jogo. O último Dragonborn é um candidato legítimo ao trono imperial. Minha opinião pessoal é um sim. Ele é. Por quê? 2 razões. Obviamente, o sangue de dragão em suas veias é algo que falta na atual dinastia Mede, mas pense nisso. No jogo, você assassina o imperador. Ele é assassinado de qualquer maneira, mesmo que você tenha aniquilado a Dark Brotherhood. Existe uma grande teoria sobre quem está realmente acabando com a decadente dinastia Mede aqui, mas deixaremos isso para mais tarde. O ponto importante é que não veremos mais a dinastia Mede depois disso na história de Tariel. 90% de probabilidade. 2. Na missão Wolf Queen Kennedy. O jogador impede a ressurreição de Potema Septim, o terrível necromancer e a rainha da solidão. Com ela derrotada, o sacerdote Styr, que envia o jogador na missão, diz uma coisa importante no final da missão quando você pergunta a ele o que precisa saber sobre Potema, ao que lhe dirá, uma figura curiosa. Pular adiante, se ela estivesse viva hoje, ela seria o único membro vivo da linhagem Septim. Por todos os direitos, ela agora seria a imperatriz. A segunda razão significa que, apesar da existência da dinastia Mede, a dinastia Septim ainda tem direito ao seu direito sangue de dragão. Se for esse o caso, quem tem o sangue de dragão mais forte e muito vivo? Espero que tenham gostado da minha pequena análise de lore. Você sempre pode discutir comigo nos comentários. Divirta-se e fique seguro dentro de casa. Kirin Saga capítulo 519 Senhor, terra e família esposa, acabou? Eu perguntei enquanto estávamos na frente de Brezeome. Está feito. No entanto, precisamos de muitos recursos para fazê-lo. Alina respondeu. O que falávamos era o projeto que lhe confiei. Quando eu estava em Cyrodiil,
Enviei muitas mensagens para meu povo e associados em todo o continente, contando as instruções específicas ou pedindo favores e informações. Minha esposa teve a tarefa de comprar todas as player homes em Skirin, que eram 5 no total, juntamente com outros 3 lugares para os purões que não tinham casas de jogadores. Além de Falcreate e Dawnstar, completamos a rede. Ela acrescentou: o que aconteceu com Falcreate e Dawnstar? Eu perguntei. Os Jarls não são amigáveis conosco, você sabe. Jarl Scout e Elder Jarl Sedger não são seus maiores fãs. Inverso entendo. Dawnstar está realmente por perto e Falcreate sofreu com o ataque a Eugene, então a situação não é tão ruim assim. Vamos descobrir isso. Agora, dentro da Brezeome. Entramos como um grupo de 12. Era eu, Alina, Ju, Nefertiti, Wulfur, Aela, Miranda, Miren, Isa, Jax, Betty, finalmente, Lidia. A casa pode não ser grande o suficiente, mas essa não era a ideia aqui. O Brezeome foi redecorado com os cuidadosos toques de Alina que transformou o antigo em um lugar agradável e aconchegante para descansar. Ainda assim, o mais importante foi aquele objeto em forma de portão que foi adicionado na pequena sala do térreo. Uma estação portal. Este foi o propósito de comprar todas as casas dos jogadores e fazer uma rede fast travel que me leva entre os porões da maneira mais rápida possível. Lidia, eu sei que é ilegal teletransportar e levitar dentro da cidade, mas eu não dou a mínima, está claro? João perguntou a Lidia com um sorriso perigoso. Tudo bem. Inversa perfeito. Isso é para melhorar o mundo de qualquer maneira. Você vai usá-lo muito e também. Cuidado com os penhascos, querida. Eles são muito tentadores. Eu disse avisando-a sobre algo que pode ou não acontecer. Inversa. Agora, marido. Não assuste nosso novo Ose Carlo. Alina interferiu depois que ela ativou o portal me afastando, então olhou para Lidia. Você se reporta a Julanar. Parece que minha querida esposa ativará a política de manter todas as mulheres não autorizadas a uma distância segura de mim. Eu não estava pensando em nada de qualquer maneira. De qualquer maneira, agora eu estava apenas de frente para o portal que me levaria de volta a Unterold. Sinceramente, tenho sentimentos complicados no momento. É só. É complicado. Apenas vá em frente. Sim. Inversa. Alina me empurrou levemente para frente e entrei no portal tentando pensar positivamente. Winterhold, a capital histórica de Skirin e o lar do conhecimento e da política que há muito afundou no mar de fantasmas. Winterhold do passado era um lugar lamentável atormentado pelo ódio e ceticismo entre as pessoas comuns e os magos, mas um homem transformou esse desperdício em um poder que não pode ser menosprezado. O Winterhold de hoje é um massivo Tradingub que fica nas partes mais frias do Mar dos Fantasmas e da capital da magia Skirin. As docas se expandiram cada vez mais para rivalizar com as de Solitude e Windeum, a ponto de se estenderem entre as pequenas ilhas ao norte. Os construtores navais de Winterhold agora têm uma guilda separada da Dari Dragon Company, mas ainda leais a House of Dari. A cidade se expandiu ainda além das antigas muralhas, dando origem a novos bairros e favelas. Os prédios começaram a tomar uma nova forma para conter mais moradores, empilhando apartamentos uns sobre os outros, em vez de construir casas independentes. Esta não era mais uma cidade, mas sim uma máquina movida por várias raças e origens. Em vez de ter tempo para ser racista um contra o outro, trabalho e dinheiro eram os aspectos da comunidade em Winterhold. Seja com força ou razão, os avanços ocorreram quando as pessoas precisavam. Os negócios aconteceram fora do guarda-chuva da dominante Dari Dragon Company e a diversidade tornou-se um tema. Isso, é claro, não foi o fim. Com a positividade, vem a negatividade e, à medida que o dinheiro aumentava, também aumentava o crime. Com uma guerra acontecendo fora do porão, os refugiados se acumularam fora da cidade. Com o mercado de trabalho exigindo incessantemente trabalhadores, muitas empresas perderam e muitas continuaram com dificuldades. Era um lugar impiedoso, mas todos queriam a Ven. Os nativos originais de Winterhold não podiam mais ser distinguidos,
mas agora vivem no lado melhor da comunidade, sendo invejados por terem chegado aqui primeiro. Esse é o modo de vida no novo Winterhold. A imagem mais sangrenta do capitalismo estava encarnando naquela cidade e todos estavam ficando viciados nela. Por outro lado, o Esperinton tornou-se cada vez maior, tirando o negócio de pedreira de Sartau. Com Jalcuriritano e Alina instruindo a estrada do sul a ser fortificada, a nova pedreira foi montada perto da mina e a Dari Dragon Company contratou muitos Dunmer para começar a cavar. Alina foi inteligente o suficiente para permitir a construção de um templo para Azura sob a sombra da gigantesca estátua de Azura para reunir o apoio dos elfos negros, embora fosse contra a própria fé de Alina. Longe do leste do porão, o coração de Winterhold era Sartau ou Neu Sartau como oficialmente chamado. Sartau tinha um novo templo para os divinos nórdicos e muitos clãs se mudaram para lá, incluindo os Moonblades após a destruição de sua casa após a Batalha de Winterhold. Os Firemanes também construíram uma enorme mansão que abrigava Jonrad e Hilda Firemane. Além da habitação, a população nórdica de Sartau aumentou maciçamente em comemoração ao renascimento do próprio lar ancestral da humanidade. Tudo estava bem, mas o que mais impactou a cidade foi o Museu de Sartau, o grande edifício que estava sob a supervisão direta da Casa de Dari, administrado por seu retentor Silus Vesus. Este museu tornou-se um ponto quente para os estudiosos e magos em torno de Skirin, Igrok e Morrowind. Os três principais assentamentos de Winterhold tiveram uma quarta cidade construída há meio ano pelo clã Moonblade, Sarik e Aidon, também conhecida como Sarik. Esta cidade foi construída a oeste perto de Dawnstar como uma expansão para o cais transbordante de Winterhold para sediar Dawnstar economicamente. Sarik era uma fortaleza natural do mar e um local muito seguro em terra. Já tinha um farol construído há muito tempo e administrado por uma família Redguard que Alina conseguiu salvar de um ataque de Famer. Sarik não era apenas um cais e uma fortaleza marítima, mas tinha um valor histórico muito significativo, pois este é o local onde Esgramor e os 500 companheiros desembarcaram de Atmora, um local sagrado para os homens. João prometeu explorar o Winterhold não apenas por seus recursos, mas por seu valor geral. Alina seguiu esses planos como atual chefe da empresa e acrescentou sua paixão como nórdica a eles. Seguindo seu exemplo, muitos clãs colocaram seu coração e alma na terra fazendo algo que João nem poderia imaginar. Seus sonhos na pintura eram lindos, mas na realidade, ele não era o único pintor com amor infinito por Skirin e Winterhold. No final, não apenas os humanos foram os que participaram do Sarik, mas seus vizinhos foram os gigantes que pastoreavam seus mamutes nos bosques artificiais próximos. Esses gigantes foram perseguidos do Pali por Jarlscout de Dawnstar e foram forçados a viver nos desertos de gelo de Winterhold até João e Alina cultivarem os bosques artificiais para eles. Tia Artificial Groves é um projeto ambicioso que João não teve a chance de terminar, mas com a ajuda de Alina e do culto de Kine, pretendia-se cultivar uma floresta ao norte de Sartau. Alina e seu culto começaram a colocar mudas de pinheiro no deserto de neve, mas era muito difícil cultivar qualquer coisa, então ela pediu aos guardiões do bosque, um ramo do culto de Kine residente em Knesgrove, para transferir Sprigons para Winterhold. O processo era perigoso e quase impossível, mas ninguém desistiu do sonho de construir a primeira floresta artificial. Com um ambicioso projeto ajudando muitos gigantes que residem entre Sartau e Sarik, ele foi separado em vários bosques para gerenciá-los ainda mais sem prejudicar as rotas comerciais. Com uma forte aliança com os gigantes, Winterhold não era mais um lugar que qualquer um pudesse desafiar. Ele não apenas cresceu, mas cresceu demais e atraiu todos os clãs ao seu redor, jurando lealdade à casa de Dari como seus vassalos e escudeiros. A partir desse ponto, muitos cobiçaram Winterhold. Crime organizado e espionagem foram os principais temas do problema de Winterhold, portanto, passos nos Guardiões de Winterhold. Os Black Pigeons, também conhecidos como Theon Zero, o fantasma que não existe. Força privada de Julanar e unidade anti-espionagem no Dari Corps.
Espiões imperiais, Stormcloaks e Talmor foram sistematicamente descobertos e executados através do porão. Na superfície, o Winterhold podia estar em paz com todos, mas nas sombras, havia rios de sangue curvados na neve pura. Com Alina conduzindo o sonho de Jun, Juliana o protegia das sombras. Compreensivelmente, a unidade de sombra não foi suficiente para proteger o Winterhold, pois é muito limitada ao Intel Gathering anti-espionagem, então a principal força de ataque de Winterhold foi um grande problema. Após a Batalha do Inverno, o Império e a Solidão perceberam o quão astuto o Winterhold era na questão de regular o recrutamento no Dire Corps, o que significava que eles não apenas podiam quebrar o limite legal, mas também reunir bastante força, levando a uma regulamentação muito rígida para gerenciar e controlar essa força. E o Dire Corps concordou de todo o coração em ser limitado a 1000 Dire Trooper. Os guardas de Winterhold eram os Dire Troopers, o que significava que eles dividiam a lealdade, mas também eram limitados por lei ao mesmo número. Isso significava que o Império estava limitando o Winterhold a 2000 unidades no total, mas isso era realmente uma coisa. Jonrad e Hilda Firemani eram seu pequeno projeto nos bastidores e por pequeno projeto, significa o Arband of Winterhold consistindo puramente de membros dos novos clãs e sorrateiramente muitos Ex-Dire Troopers. Esta força não foi listada e completamente não oficial dividida em todos os clãs, mas nos documentos secretos sobre o travesseiro de Alina, são 10.000 unidades prontas para bufar e ilustrar onde quer que ela aponte. Este é o Winterhold. Winterhold City, a capital do comércio e da magia. A cidade sussurrante, a mina da fortuna. Sartau, o lar cultural e bastião impenetrável. Sarik, o porto próspero. Com muitas aldeias, assentamentos gigantes, campos de treinamento, locais de trabalho e tesouros desenterrados jorrando por toda parte, o Wall estava na sua melhor imagem para a chegada do seu boss. O Big Boss. Nós estamos prontos. Inversalina falou enquanto olhava além da porta de uma nova residência na periferia de Winterhold City. Esta foi a nova casa que será reivindicada pelo Dragonborn no futuro como sua base de operação na cidade. Dentro da casa, todos se reuniram com John no centro. Ele estava imerso na sensação de retorno ao lar enquanto os outros se cobriam com roupas mais pesadas. Verão tudo bem, mas o Winterhold é chamado com esse nome por um bom motivo. Muita coisa mudou. Eu realmente senti muita falta. John finalmente falou enquanto abria os olhos. Não. Alina respondeu e segurou suas mãos. Tudo que você ama nunca foi perdido. Seu povo, sua família, seu clã. Apenas subiu ao seu nível, meu dragão. John sorriu e se aproximou de sua esposa. Você me superou. Inversa não. Apenas uma pessoa se atreveria a começar tudo isso e ele começou bem. Quer saber, nos últimos 2 anos quase dobramos nossa população, então nem todas as pessoas te conhecem. Por que você não vai e reivindica os holofotes por si só? Inversa. As palavras de Alina eram tentadoras enquanto enchia John de orgulho. Ele olhou além da porta e não pôde mais resistir. Seu destaque, seu palco, sua cena, sua coroa e seu trono de direito. A cidade que era apenas alguns prédios quebrados cercados por alguns muros e enterrados sob a neve e a corrupção. Ele chegou a ela quando estava sem esperança e não tinha mais nada a perder. Ele construiu uma casa de banho para fazer o dinheiro circular e investiu em qualquer comércio ou mão de obra disponível. Mesmo com o gelo contra ele, ele o derrubou sem problemas e assumiu a liderança, abrindo uma empresa. Então os piratas vieram e ele lutou contra eles naquele penhasco e naquelas águas. Aquele penhasco coberto por largas escadas e aquelas águas cheias de navios mercantes. Ele foi mais largo e mais alto, expandindo-se em todas as direções. Trouxe um mestre alquimista para a cidade, regulou os negócios e os aprimorou. A East Empire Company tentou devorá-lo no início, mas acabou na cama de alguma forma. O Endel e o Império queriam esvaziar o bolo com ele e ele os mandou para casa de mãos vazias com uma frota que dominava a água sem vê-las indo contra a corrente desafiando a maré por tudo que importa. Ele se expandiu cada vez mais, fazendo o seu bolso chegar tão fundo quanto os cofres reais.
Eles o chamavam de monstro, irregular, besta. Ele levou esses nomes ao coração e nunca mais parou. Aqueles que os odiavam sem motivo receberam de bom grado alguns motivos reais para odiá-lo enquanto ele esvaziava seus cofres e crescia em Terol ainda mais. E quando um exército bateu à sua porta, o exército foi enterrado nos portões de Sartau. Eles o chamavam de monstro, irregular, besta. Ele levou esses nomes ao coração e nunca mais parou. Aqueles que os odiavam sem motivo receberam de bom grado alguns motivos reais para odiá-lo enquanto ele esvaziava seus cofres e crescia em Terol ainda mais. E quando um exército bateu à sua porta, o exército foi enterrado nos portões de Sartau. Eles o chamavam de monstro, irregular, besta. Ele levou esses nomes ao coração e nunca mais parou. Aqueles que os odiavam sem motivo receberam de bom grado alguns motivos reais para odiá-lo enquanto ele esvaziava seus cofres e crescia em Terol ainda mais. E quando um exército bateu à sua porta, o exército foi enterrado nos portões de Sartau. João Dario Interolde, nunca houve uma combinação melhor. Ele é a sua alma e ela é seu corpo. Ele a amava e ela o amava. E ele sentia tanto a falta dela. Ao abrir a porta para encontrar sua querida, uma mão o parou e ele olhou para trás. Era Wilfur dando a ele aquela coisa. Ah, certo ponto barra inversa. João Dari tinha uma túnica especial. O vermelho sem mangas com placas vermelhas nele. Ele sempre usava aberto. A última vez que usou foi na Batalha de Winterhold e estava muito rasgado. Ele tinha que se vestir para a ocasião. Sua barba está um pouco crescida e, por favor, deixe seu cabelo solto. Ju disse. Posso ir agora. Ele estava sendo retido por coisas triviais, mas os outros estavam tão animados quanto ele, então deve ser perfeito pelo menos. Você é perfeito. Apresse-se antes que eles se lembrem de mais alguma coisa. A Ellie o empurrou pela porta e ele finalmente saiu do caminho. Verdade seja dita, ele mal estava pronto. A mansão ficava diretamente na rua principal, então ninguém parava para ele. Ele era notável por sua altura e roupas, mas ver os Firemanes em Winterhold era algo muito comum. A vida não parou para ele, as pessoas não aplaudiram e as meninas não jogaram flores em seus caminhos. Aquilo não era nada para ele, não precisava de aplausos nem de reconhecimento, só precisava ver as pessoas, os prédios, a vida. Ele olhava para cada pessoa que trabalhava ao redor, carregando madeira ou martelando pregos com muito orgulho. Ele ficou comovido com a visão deles, pois eles eram a extensão de sua vontade e o eco de seu trabalho. Um passo adiante o levaria a mais vida e progresso. Cada vez mais, nas coisas que as pessoas construíam, nos passos que davam depois dele, ele podia se ver neles. Não há nada que ele não faria por essas pessoas. Ele caminhava na rua como se estivesse tocando o ar que fluía ao seu redor. Conhecia este lugar de cor. Embora a maior parte do prédio tivesse subido 1 ou 2 andares. Alguns olhos caíram nele, ele sorriu mesmo que nunca os tivesse visto antes. Eles os sentiam tanto quanto ele os sentia. Esse vínculo era estranho e poderoso, eles nunca entenderam, mas sabiam que ele era alguém em quem confiavam. Alguém que trilha um grande caminho para todos eles pelo egoísmo e abnegação. A presença de John era forte neste lugar. Ele era muito perceptível e muito atraente. Ele foi sentido por aqueles que se sentem ligados a esta terra como ele, aqueles que vivem Winterhold como um lar. Ele também foi sentido por aqueles que espreitam nas sombras enquanto as sombras os estrangulavam. Ele não é apenas um homem, dentro de Winterhold, John é um homem. A lei. Aquele que ascendeu para proteger a terra, assim a terra ascendeu para ele em troca. Isso foi como qualquer outra coisa. Uma mágica. Não era a magia de John ou a magia de qualquer mago. Era a magia da terra. John amou Winterhold e ela o amou de volta. Essa é a mágica. Talos usou a mesma magia para transmitir seu amor por sua legião. Talos disse a eles que remodelaria a terra que é dele para eles. John era o mesmo. Ele estava atraindo os corações e os olhos atrás dele. Ele não é divino, mas já foi um demi. O amor que faz o divino o capacita agora. Ele está ali banhado por ele. Quanto mais as pessoas o veem, mais forte ele fica.
Não há mais necessidade de apontar e dizer que este é John Dare, isso já era conhecido. Ele foi seguido por homens, mulheres e crianças. Ele foi seguido por sua esposa e seus amigos. Todos sentiram a terra com ele. Ele caminhou pelas ruas novas, pelas ruas antigas, Chalet dos Plaza, a Praça do Mercado, o Templo de Kine. Cada lugar o reconhecia tanto quanto ele os reconhecia. Centenas o seguiram, mas observaram das janelas. Elishiko reconheceu imediatamente e quase entrou em pânico. Ela parece ter engordado muito nos últimos anos. Ongeim viu John e deixou cair o que quer que fosse em suas mãos. Trudivar estava à beira das lágrimas. Os vendedores e os pedreiros que trabalhavam com ele antes de mais ninguém estão agora os ricos influentes, os influentes que vieram correndo para caminhar logo atrás dele anunciando que são os primeiros lacaios. Tudo sobre este pedaço de terra frio no extremo norte do continente era simplesmente quente. Logo, John estava na frente de sua casa. Ele queria entrar porque sentiu muitas presenças lá, mas algo o impediu. Não muito longe da casa, havia uma pequena plataforma de terra com uma espada cravada nela. Bloodskull ponto de interrogação barra inversa. John sentiu a poderosa conexão com aquela espada despertando após um longo sono. O que essa espada está fazendo aqui? A última vez que John teve aquela espada foi quando ele infundiu o último de seu poder divino dentro dela e a enviou acima da Torre da Música para proteger a Terra em seu lugar. Não muito depois que você saiu, um pirralho norte de um grande clã veio e irritou Alina. Parecia que ele disse algo sobre você para ela, fazendo com que sua raiva fervesse. Mas antes que minha mão ou os olhos de Alina chegassem a ele, um raio vermelho desceu e dividiu o menino ao meio. O que vimos depois foi essa espada presa no chão. Disse o Fur. Nós tentamos removê-lo do chão, mas era impossível levantá-lo. O Ofur teve que passar uma semana inteira levantando o chão sob ele para fazer uma plataforma de terra e não prejudicar os transeuntes. Alina continuou. Pessoas vinham de todos os lugares tentando retirá-la, mas ninguém conseguia. A espada então voava de seu lugar sempre que havia uma grande confusão. Resolvia o problema criando grandes buracos no chão e voltava rapidamente. Julanar demonstrou. Ei! Isso é clássico. Barra inversa. John riu ao se lembrar da vontade que deixou dentro da espada. Deve ter causado muitos problemas, mas agora era hora de descansar. Você esgotou muito poder, não foi? John segurou a alça e puxou-a. Hora de descansar, velho amigo. Com espadas sendo puxadas sem esforço, a plataforma de terra em que dormia amassou, mas essa não foi a única consequência. Um forte aplauso veio de todos que o seguiram. Muitos tentaram puxar a espada até o ponto em que algumas lendas foram formadas sobre a espada, mas agora que ela finalmente foi lançada, apenas uma verdade permanece. O progresso de um Interol nunca terminará. Jonilda. Barra inversa. Mãe. Barra inversa. Que estava. O abraço que eu esperava. Posso ter crescido forte, mas ainda sou dominado por Hilda sempre que ela me encontra. Como sou abençoado. Primo. De exclamação barra inversa. Jonilda. Barra inversa. Garoto. De exclamação barra inversa. Foi Hilda quem saiu primeiro da casa. Parecia que Alina convocou toda a família para se reunir aqui hoje. Atrás de Hilda vinham meus primos e meus tios. Até minha avó está aqui. Pessoal, estou de volta. Barra inversa. Assim que Hilda me soltou, fui segurado por Aftor e Vladimir, que me puxaram para dentro. Tio Tir também estava lá. Isso é impossível. Ninguém nos disse que você viria. Barra inversa. Cara, e mesmo você. Barra inversa. Arraste-o rapidamente. Alguém mande essas pessoas embora. Barra inversa. A situação era muito caótica e agitada. Todos os parentes estavam aqui e nenhum deles me esperava. É bom estar de volta. Como vocês estão? Perguntei. Bom. Barra inversa. Ótimo. Barra inversa. Estamos bem. Barra inversa. Eu estava cercado por meu pessoal em minha casa. A maioria de nós é ruiva e de olhos azuis a ponto de assustar os recém-chegados. Eu posso ver Miren se escondendo atrás de Isa do excesso de Nordines em um só lugar. Traga um pouco de carne para ele. Ele parece magro. Vovó,
Espere ponto de exclamação barra inversa comer ponto de exclamação barra inversa não há como recusar quando a vovó Jenny enfia a comida na sua boca. Apenas deixe-me mastigar. Era uma situação confusa, mas calorosa. Todo mundo estava aqui e tudo era interativo. Até as crianças estavam causando uma bagunça absoluta, mas foi divertido assistir. Ei, deixe João em paz, seu bando de estúpidos. João, venha ver. Hilda, que desapareceu por um minuto depois que entrei, estava me arrastando para longe da reunião. Onde ponto de interrogação barra inversa que ponto barra inversa ei, João Hilde. Quem me cumprimentou foi Bjorna. Prima, que bom ver você. Espere. Não me diga. Vi uma criança nos braços dela e quase surtei. Beowulf. O Wolfur me apresentou. Seu filho da puta. Venha o que? Segurei o menino cuidadosamente longe de Bjorna e ele parecia não querer ser levado por mãos hostis. Este é seu tio, disse Ulfur. E aí ponto de interrogação barra inversa Ulfur e Bjorna ficaram com Beowulf não muito depois de eu partir. O garoto tem 2 anos agora e parece um Ulfur quase assustador. Parabéns, irmão. Eu devolvi o menino para seus pais. Obrigado. Vou ver que tipo de demônio você vai trazer para este mundo. O Wolfur brincou despreocupadamente e o outro riu, mas por alguma razão, Aline e eu estávamos nos encarando no momento e não parecia como um motivo de riso para nós. Eu não queria matar o humor, então sorri e assenti. Ei, você ainda tem que conhecer aqueles dois. Hilda me puxou mais para dentro da casa e lá estavam os dois que ela queria que eu conhecesse. Oh meu Deus! Vocês dois são tão fofos que eu poderia comê-los. Venha o que? Eu corri em direção a Thor e Dun assim que os vi. Meu irmãozinho e minha irmã. O mais fofo do mundo. Ponto de exclamação barra inversa ponto de exclamação barra inversa assim que me viram. Reagiram imediatamente. Não acredito como essa vida é minha tão abençoada com 2 irmãozinhos desses. Dá vontade de me purificar e quase vou chorar agora. Thor e Dun são meus irmãos mais novos nascidos durante meu 2º trabalho de parto. Não fale mais sobre os bebês de outras pessoas, esses dois são fofos até a Eterius. Thor tem cabelo curto e franja longa. Ele parecia do tipo que gosta de chupar os dedos, mas tinha ares de criança problemática. E Dun, por outro lado, tinha bochechas de Buffy e seu cabelo estava preso acima de sua cabeça quando ela se sentou sozinha e olhou para mim com seus olhos arregalados. Olhe para aquela gracinha. Você é minha irmã mais nova. Como nossa família podre pode ter um ser tão puro? Eu disse enquanto provocava suas bochechas, mas Thor começou a bater na minha mão com seu brinquedo. Foi divertido ver meus irmãos mais novos. Comprei muitos presentes de Somerset e Elsewhere, mas nunca sei o que é adequado para alguém da idade deles. Ainda assim, neste ar harmonioso, a voz mais indesejável foi ouvida atrás. Mãos. Fora. Minha filha ponto de exclamação barra inversa sem qualquer aviso. Senti uma palma grande batendo em meu corredor como se a ira do titã de fogo estivesse tentando passar por mim. Quase desmoronei com a dor repentina, mas aguentei enquanto me levantava. Jonrad, o que você está fazendo? Você está louco? Hilda gritou para Jonrad. HMPH. Ninguém toque em minha filha sem passar pelo processo de eliminação para eliminar toda a escuridão do mundo de suas mãos sujas. Só então eles podem entrar em contato com minha filha. Até Thor sabe disso. Aquele pai idiota falou sobre alguma coisa enquanto eu me levantava. Pelo amor de Deus. Hilda estava segurando sua testa preocupada com aquele idiota. Tudo bem, eu cuido dele. Ponto de exclamação barra inversa do nada. Enterrei meu punho no abdômen daquele homem fazendo-o se curvar para frente. Covarde. Ele disse agonizando com o soco em seus caras. Eu sou feia. O que houve? Ponto de interrogação barra inversa criança abominável. Jonrad levantou-se para me encarar apenas para olhar um para um outro face a face. Que tal nele? Ponto de exclamação barra inversa esquecimento ponto de exclamação barra inversa. Nós dois olhamos para o rosto um do outro e, para nossa surpresa, tínhamos os mesmos estilos de cabelo e barba.
Seu desgraçado ponto de exclamação barra inversa filho de uma. Este foi um grande tabu em nosso livro. Nós dois nunca compartilharíamos o mesmo estilo de uma forma ou de outra, mas com a mesma barba clara e cabelos longos, isso certamente ficaria feio. Vou arrancar essa sua cara ponto barra inversa, vou rasgar sua caneca feia ponto barra inversa. Estávamos agarrados um ao outro pelo rosto e estávamos cravando nossas unhas na pele um do outro, mas de repente, nossas cabeças foram derrubadas assim que começamos. Parem com isso, vocês dois. Vocês estão fazendo Idun chorar. Nós nos viramos para ver os olhos de Dun ficando úmidos. Ver o pai e o irmão brigando é claramente perturbador para a jovem. Droga ponto de exclamação barra inversa não. Não chore. Aqui, Nefertiti. Jonrad segurou a cabeça sem saber o que fazer, mas eu astuciosamente ofereci uma dose de cotão. Ainda assim, ela ia chorar. Seus rostos a estão confundindo. Um de vocês deve fazer a barba agora. Hilda disse. Chave. Certo. Onde? Jonrad começou a correr confuso, fazendo-me revirar os olhos para trás. Tudo bem. Eu disse invocando Lust, imediatamente. Assim que se fundiu comigo, manipulei minha barba para desaparecer e meu cabelo ficar mais curto. Tada ponto de exclamação barra inversa com meu rosto parecendo mais jovem, e Dun começou a se acalmar. Isso foi incrível. Como você fez isso? Jonrad ficou perplexo com a técnica milagrosa que acabei de fazer como os outros. HMPH. É uma técnica que qualquer um pode aprender. O único requisito é ser pelo menos 1% tão bonito quanto eu. Eu respondi. Maldito seja, merdinha. Jonrad cerrou os dentes, já que esta é, em última análise, a minha vitória. Minha irmãzinha parecia feliz com o truque de fazer meu cabelo crescer mais e mais curto. Tal coisa não é nada, acho que vou mostrar a ela como se fazer um Dedrick Titan dançar em uma bola. Foi muito bom ver minha família novamente, mas quando olhei em volta, não havia ninguém lá. Alguém que eu realmente precisava ver. Eu podia senti-la se aproximando do meu coração e assim que ela estava perto o suficiente, eu fui em sua direção também. A porta da minha casa foi aberta e ela entrou imediatamente. Ninguém ficou em seu caminho e abriu caminho entre nós imediatamente. Eu finalmente a vejo novamente. Eu tenho muito para contar a ela. João.inversa Nurina.inversa ela está aqui vindo até mim com um sorriso, mas de repente ela parou. Seu sorriso congelou. Seus olhos se arregalaram. Eu temia que isso acontecesse. Eu temia que ela visse meu caos. E, novamente, o que realmente aconteceu no caos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.